Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que aqueles que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que possa fazer agora, pois a gente já está começando o nosso plantão de oração dessa semana. Peço também a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao nosso mentor individual e ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize em dar início a mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Chico e editado pelo Espírito de Emmanuel. E nós estamos hoje na lição 63, que tem como título No Campo da Vida. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: no campo da vida, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo, ele escreveu isso ao 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 19. E continua assim: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. O clima reconfortante do lar é produto da limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto muitos pretendem a primazia da fé, rendendo preito à negação de si próprios. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividado com o mal que não lhe sobra leve possibilidade de consagração à virtude. É natural que estejamos nós sob a carga de avelhantados problemas, herdeiros de passado culposo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades, para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Então, olha, não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem, leais ao bem para a divina luz da vida real. Olha que interessante. Então, aqui ele fala no campo da vida, para que a gente possa entender, né, o quão precioso é a vida. Que a gente precisa entender como Paulo mandou aqui na carta de Timóteo que ele mandou, né? Para que se a gente quer entesourar a nós mesmos, né, com um bom fundamento para o futuro, então a gente tem o quê? Tem que alcançar, né, a verdadeira vida, né? Alcançar essa verdadeira vida no caminho reto do bem, porque a gente sabe que aqui a gente está só de passagem, então para que a gente possa se melhorar cada vez mais, né? Então ele diz que quando a gente enseja isso,
a gente precisa aperfeiçoar e aproveitar bem, né? Porque essa é a palavra de ordem, aproveitar bem a vida. Mas esse aproveitar bem a vida não é como o povo fala, eu tenho que me divertir, eu tenho que fazer tudo que eu quero mais um pouco, o que eu não quero, eu tenho que. Não, não é bem isso. Ele está sendo bem claro. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem, mas a gente tem que entender o que é aproveitar. Tem uns que acham que é aproveitar para se divertir, para fazer tudo que vem na tua cabeça. E não é assim. Pois Paulo também lhe ensinou que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E nesse aproveitar a vida, para que a gente possa viver mais, viver bem, porque dependendo das coisas que a gente colocar na nossa vida, a gente vai ter problemas sérios. Às vezes, não no momento ali na hora H, mas depois de um tempo. Vamos dar um exemplo aqui dos vícios, principalmente o vício do cigarro. Agora que você iniciou nesse vício, está tudo normal, tudo perfeito. Mas depois de 5, 10 anos, vai ter retorno. Então, você aproveitou o quê? Você queria aproveitar a vida do jeito, né, que antigamente o povo falava, porque quando a gente fala em aproveitar a vida, o outro que acha só que é com essas paixões mundanas, se divertir e não quer nem saber com nada. Não, não é isso que eu quis dizer aqui. Aproveitar a vida. Não é nesse sentido. Aproveitar a vida é a gente ter equilíbrio, né? Ter discernimento, entender que todos nós aqui somos aprendizes, né? Nós estamos aqui para se melhorar. Então a gente tem que aprender, né? E colocar em prática as nossas ações, tendo por base o Evangelho de Jesus, porque ali diz tudo, principalmente nas bem-aventuranças, ele diz tudo que a gente tem que fazer, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente fala em aproveitar a vida, não é como hoje o povo tem esse conceito errado, não. Eu vou aproveitar a minha vida, vou deixar para lá meu trabalho, vou me divertir, ou então vou trabalhar de segunda a sexta, se jogar sábado e domingo, nem conta comigo porque eu vou farrear. Não é isso, porque tudo tem uma consequência. As leis de Deus são imutáveis. E essa lei do retorno, ela é implacável, não é? Por isso que na doutrina espírita a gente ensina que Deus não castiga ninguém. Tudo que acontece conosco, de bom, de ruim, são consequência dos nossos atos, porque toda ação tem uma reação. Então, quando a gente fala aqui que no campo da vida a gente tem a palavra de ordem é aproveitar sim, mas no bom sentido, para que a gente possa se melhorar, tornar uma pessoa melhor, porque como ele explicou aqui, ó, que o pão ele serve, né? Ele te serve, é a essência de muitas coisas para que a gente possa nos dar sustância. O clima também, né? Então, se a gente quer se tornar uma pessoa melhor, a gente então tem que tirar todas as coisas inúteis da nossa vida, tudo que nos fazem mal, porque hoje em dia a gente pode ver que o povo ele sabe, olha, se você adquirir esse tipo de vício, você vai ter consequência lá atrás. Se você fazer isso, você vai. Então, quer dizer, quando ele fala assim, para que a gente possa aproveitar a vida, não é esses prazeres assim. É para a gente possa entender que a gente é responsável pelos nossos atos, que toda a nossa ação ela implica numa reação, né? Então a gente tem sim, a gente tem que pensar no que fala, a gente tem que pensar no que a gente ingere para dentro do nosso corpo, a gente tem que pensar no que a gente vai falar para o outro, né? Para que a gente possa se tornar uma pessoa melhor, não é? Porque ele fala aqui, ó, a palavra de ordem, quando a gente fala no campo da vida para se melhorar, é aproveitar. Mas entendendo isso, tudo que a gente faz tem uma consequência, nós somos o responsável por isso, não é? Então, ele fala assim, se a gente quer a paz, não é? Então, a gente tem que procurar também ser uma pessoa pacífica, calma. Agora, você quer a paz e você só fica irritado, você já acorda de mau humor. O outro não pode abrir a boca que você já estoura. Como é que você quer a paz desse jeito? Não é? Então, é isso que ele está falando aqui, que se a gente almeja se melhorar, a gente tem que fazer por onde?
E a primeira coisa é entendendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E entendendo, né, que é natural que todos nós, né, nós vamos ter problema. Mas a gente, como ele fala aqui, nós somos os herdeiros do passado. E pode ser que em outras vidas a gente fez muitas coisas. Então, hoje, que a gente já tem esse discernimento, então a gente tem o quê? Que procurar o equilíbrio, procurar o controle, não é? Procurar se melhorar, para que a gente possa, como ele fala aqui no campo da vida, realmente aproveitar a vida, aproveitar o tempo que Deus nos concedeu aqui, para que a gente possa se melhorar, né? Então, a gente precisa sintonizar com as coisas boas, né? E que enobrece para que a gente possa utilizar aquilo para que a gente possa evoluir, evoluir com qualidade, tendo o amor por base, né? E o perdão também, porque a gente já explicou em várias ocasiões que nós todos somos seres imortais, nós estamos aqui para evoluir e de passagem também, porque a coisa mais certa que a gente sabe quando a gente toma um pouquinho de consciência que nós somos um ser humano é que a gente nasce, vive e morre. Hoje a gente já tem um discernimento que a gente não morre, a gente desencarna, porque a vida continua. Mas a nossa estadia aqui na Terra é para quê? Para que a gente possa se aperfeiçoar, se melhorar. Porque aqui nesse planeta, que onde o mal ainda impera, a gente está em constante tribulação. Então, aí a gente vai ver se a gente realmente entendeu os ensinamentos de Deus, tendo paciência, tolerância, perdoando, fazendo a caridade, não é? Dessa forma que ele fala aqui, que Paulo fala ao Timóteo, né? Para que ele possa aproveitar a vida. Não é como o povo hoje em dia acha, não, hoje é meu dia de divertir, não conte comigo porque eu já vou fazer acontecer. Aí depois as consequências vêm, aí não aguenta o tranco, não é? Então a gente tem que aproveitar a vida sim, porque a gente não pode esquecer que viver é um atributo de todos, mas a gente tem que viver bem. E assim como a doutrina também diz que a gente também pode sofrer bem, né? Sofrer bem para você entender que você é um ser imortal, que aqui a gente não está isento das coisas ruins, vamos dizer assim. A gente vai passar por dificuldade, mas se você tiver a fé raciocinada, se você entender isso, você vai conseguir sofrer bem e passar por tudo isso, não é? Porque ele falou aqui também que todos nós, né, queremos trilhar o caminho do bem, não é? Mas esse caminho do bem, é nós que vamos dirigir. Então a gente tem que ter lealdade no bem, né? Temos que ser leal. Não é o bem só para mim e para os outros nada. A doutrina ela é muito clara a isso, né? Assim como quando todo mundo fala que todo mundo quer a felicidade. Mas o que é a felicidade? A doutrina explica que você vai se sentir bem quando você se tornar útil, né? E como ele falou aqui que no campo da vida, a gente tem que entender que a nossa vida é um presente de Deus, que a gente tem que usar da melhor forma possível esse tempo que ele nos deu aqui para que a gente pudesse evoluir. Porque quando a gente voltar para a verdadeira vida, a gente vai ver que o nosso tempo aqui não foi em vão, que a gente conseguiu aprender alguma coisa. Agora, se você não entende isso, e se você entendeu o sentido de aproveitar errado, que nem ele falou aqui, vale até a pena a gente ler de novo. Ó. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, então aproveitar é a palavra de ordem, mas é aproveitar no sentido correto. Não é falar, ah, não, hoje é sexta-feira, sábado, domingo, eu vou aproveitar a vida, Não, não é isso. É para você ter um equilíbrio, para você entender, ter discernimento e entender que nós somos espíritos imortais e que nós viemos aqui para evoluir. É isso que eu entendi dessa lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste,
Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas. Vamos então pedindo às equipes de fluidificação das águas que, com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço aqui pela minha listinha, e também peço para a Luzia Paixão, que está internada no Hospital de Clínica em Caieiras, para que a espiritualidade amiga e benfeitora envolva todos com muito amor e carinho, para que eles possam ficar firmes na fé e auxiliar no seu próprio tratamento. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, que se encontra na nossa casa. Vamos também pedindo para a higienização no lar, para todos os cadernos dos dependentes químicos, para todos os pedidos que recebemos nas nossas redes sociais e também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no lar, seja na rua, estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final de mais um plantão de oração, onde eu convido a todos que possam encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e agradecemos a todos que participou conosco e aqueles que verão mais tarde, o nosso muito obrigado, que Deus abençoe a todos e já deixamos o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais um plantão de oração. E hoje, então, eu desejo a todos um bom final de semana e que a gente se encontre, então, na próxima quinta-feira. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.